Hey yo, business people! Welcome to Business Lingo Podcast, o podcast que te ensina Business English do básico ao avançado numa ordem cronológica, lógica e fácil para, obviamente, você aprender o Business English, o English do Business World e, consequentemente, crescer em sua carreira, seja alcançando sua promoção, seja trabalhando em uma multinacional, sendo trabalhando fora do país, ganhando em dólar, ganhando em euro. Anyways, obviamente, atingir todos os seus objetivos profissionais. Comprometido no episódio 7, hoje nós vamos focar exclusivamente nos big numbers, os famosos 100, 1000, million, billion, etc. Que todo mundo, seja do básico ao avançado, comete aqueles tropeços aqui e ali. Querendo ou não, essa lição aqui hoje, ela vai ser bem visual. Mesmo que você esteja somente me ouvindo, com certeza absoluta, você vai precisar imaginar os big numbers, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu preparei um material visual, ok? Que eu usarei como uma base para eu poder te explicar, para eu poder colocar todo o meu conhecimento e fazer com que você enxergue e consiga dizer os big numbers de uma vez por todas, tá legal? Então esse visual vai ser de suma importância para você hoje. Mas, teacher, eu tô só escutando, não dá para eu ver o vídeo. No problems at all. Ok, I get it, ok? I'm very much sorry, but o que eu vou fazer? Eu deixei uma imagem aqui, tá? Para você, eu vou deixar uma imagem aqui nesse podcast, no vídeo, tá legal? Aqui ao lado. E aí o que você vai fazer? Você vai pausar esse podcast, olhar essa imagem ou tirar um print, no problems at all. Tire um print, por quê? Conforme eu for passando, né, conforme o episódio for progredindo, eu vou pedir para você olhar, ir dando uma olhada, tá legal? Ir imaginando, eu vou falar para você, ó, aqui, olha lá, percebe isso aqui, note isso aqui, tá legal? Eu poderia muito bem explicar para você somente que no gogó. Entretanto, eu tenho certeza absoluta que você ia ficar perdido, né? Porque numbers são numbers, né? Obviamente, a gente sabe, a gente consegue imaginar. Porém, como é uma coisa que todo mundo, seja do básico, seja do avançado, comete erros, eu pensei, falei, cara, melhor eu preparar um visual, né? Colocar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência aqui, porque de uma vez, na hora que a pessoa vê isso aqui, conseguir imaginar, conseguir seguir, não tem como ela errar daqui para frente. So, believe me, pause this podcast e dá um print screen, né? A gente chama de print screen, mas o correto é screenshot, ok? So, screenshot the screen. Screenshot, tá? Então, dá um screenshot aí na sua tela. Maravilha? E mesmo que você só me escute agora, escute uma segunda vez com o hashtag caneta e papel na mão para que você tome suas notas, porque eu tenho certeza absoluta que este episódio vai transformar a maneira que você enxerga e fala os big numbers. So, without further ado, let's get down to business. Maravilha. Então, aqui na nossa tela, o que nós temos? Eu fiz uma pequena tabela, tá legal? Onde nessa tabela, ela está alinhada, ela é uma tabela vertical, ok? E ela está com alinhamento à direita, tá legal? Então, eu coloquei, a primeira linha tem o número 1, a segunda linha dessa tabela tem o número 10, a terceira linha é o número 100, a quarta linha é o número 1000, todos eles alinhados à direita, ou alinhados à direita, tá legal? O que isso significa? A gente tem o número 1 e o número 10. O 10, né, o 0 do número 10, ele está alinhado com o número 1 de cima, entendeu? O número 100, que é o terceiro número, ele está alinhado com o número 10, ou seja, se a gente pegar assim, ó, tá o número 1, aí tem 01001, entendeu? Da direita para a esquerda. Então é uma tabela que ela vai parecer uma pirâmide meio assim, ó. A direita ela tá alinhada e depois a esquerda ela vai decaindo, tá legal? Tem todas as casas ali. Então eu coloquei todos os números até o bilhão, ok? Até o bilhão. Então, ó, na primeira linha nós temos o número 1, na segunda linha o número 10, na terceira linha o número 100, na quarta linha o número 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, ok? Até aqui, belezinha? Maravilha. Ó, como você pode ver, né, e como já é sabido, nós separamos os big numbers por casas, né? Tem a casa decimal,
depois tem a casa da centena, casa do milhar, casa do milhão, né? É assim que nós chamamos. A mesma coisa acontece com o English, tá? Mas qual que é a parada? O que que acaba confundindo a galera? Nós acabamos nos confundindo, né? Na hora de falar o thousand, na hora de falar o hundred, né? Quando que vem o thousand, quando que é o hundred, quando que fala, quando que não fala. Legal. Foca aqui em mim, tá? Ó, tá vendo essa primeira linha aqui, ó? Na onde nós temos todos os zeros alinhados à direita, né? Na hora que acaba a casa da centena, a gente tem um ponto. Ou pode ser um ponto, ou pode ser uma vírgula, etc. Aqui, na hora que acabar esse, não, bem na onde está esse ponto, tá? Bem na onde está esse ponto é onde nós falaremos o thousand. Repete aí comigo. Thousand, ok? Bem na onde está esse ponto é onde nós falaremos o thousand. Bem nesse outro ponto aqui, no segundo ponto, é onde nós falaremos a casa do million. E neste outro ponto aqui é onde nós falaremos a casa do billion. Ó, ok, eu sei, por enquanto tá um pouquinho difícil, no problems. Eu não li os números ainda com você, vou ler os números com você. Wait a second, take it easy. Tô só explicando o conceito para ti primeiro. Ok? Estamos com os conceitos alinhados? Aonde estiver ou aonde houver um ponto, você vai falar o que está escrito nesse ponto, o que está a seta, né? A palavra que a seta está dizendo para você, ok? Vamos lá, vou começar a pronúncia aqui com você. Vamos lá, ó. Number one, beleza, você já sabe que é o number one. Depois do one vem o ten, né? O ten está abaixo do number one. E depois vem o hundred. Até aqui você já sabe, a gente já aprendeu tudo isso aqui lá no episódio 7, né? Alright, very good. E tenho certeza absoluta que o 1000 também tá bem tranquilo para ti, né? Você sabe diferenciar o 100, que tem dois zeros, né? 100, e você sabe diferenciar o 1000, que tem três zeros, né? 1000. Beleza. Ok. Agora o que acontece, né? Aqui na casa do 100, né? A gente pode transformar o 100, por exemplo, para 400. 400, certo? 400. A gente pode transformar para 900, whatever, né? Basta você trocar o último, o primeiro número ali, né? Então, quando você tem o primeiro número, você troca ele e aí a gente troca o número, ok? Beleza. Então, quando você tem um número inteiro, né? Por exemplo, o 900, você só lê a palavra, o número 9 e fala o 100. Agora, se você tiver um outro número depois do 9, você precisa falar esse número também, né? Então vamos supor que seja 8, né? 980. 980. 900. Então você vai falar o 900 e depois vai falar o 80. Como que é o 80 mesmo? Muito fácil, né? 80. 80, right? 80. 980. Beleza. Lembra que eu expliquei para você lá no episódio 7 que eu, Bruno, para que eu decorasse quando eu ia falar o 100 ou não, o que que eu pensava? Eu pensava assim, ó. Eu pensava 900, porque fica parecido com 900, né? Então eu falava o 9, 9, 100, 100, 900 e depois eu falava o restante do número. Olha só, fica muito mais simples assim. Vamos trocar esse número aqui para a gente fazer um outro exemplo? Ao invés de 100, né, ou 900 e 80, vamos colocar 570, vamos colocar 573, beleza? Então você vai falar 500, então ó, é 5, 100, quanto que é o 100? 100, 5, 100, e aí depois você vai falar o 73, 73, 573, beleza? 5, 100, 73. Até aqui, belezinha. Independente do número que você coloque nessa casa, é assim que você vai pensar, é assim que você tem que lembrar, né, para que você fale. 573. Acabou. Beleza, já demos dois exemplos, já está muito bem aqui para a questão ou para a casa do 100. Agora a gente vai lá na casa do 1000. Vamos descer uma casa, né? A gente falou do number one, a gente falou do number 10, a gente falou da casa da centena, vamos falar da casa do milhar agora. Lembra que toda vez que houver um ponto que separa, né, que separa um número do outro, tá? Você vai precisar falar o que está escrito neste ponto, tá? Então aqui na minha tela, se você não está me vendo, eu tenho
O número 1, 1.000, 3 zeros. 1.000. É um 1000, né? É um 1000. Por que que eu fiz questão de colocar esse ponto? Porque é nesse ponto, é justamente na onde está esse ponto que você vai precisar falar thousand. Então você não precisa decorar que número que é. Só lembra que aonde está o ponto é que você vai falar a palavra thousand. Beleza? Vamos lá comigo? Então, se eu tenho o número 1000, o que que eu vou falar? 1000, não é? É 1000. Então aqui eu tenho o ponto, eu vou falar 1000. Acabou, ok? Falei o número que está ali, falei o que está escrito no ponto, acabou. Não tem mais número nenhum. Agora vamos transformar, né? Vamos começar a dificultar essa coisa aqui. E se for 2000, você vai falar two, o que tá, tem o ponto agora, não tem? 2 pontos. Então é 2000. Acabou. Fechou. Entendeu? Agora vamos começar a dificultar, vamos juntar. Vamos juntar a casa do milhar com a casa da centena, né? Então, o último exemplo que nós tivemos foi 573. Vamos falar agora, então, 2573. 2573. Ó, lembra que aonde tem o ponto é que você vai falar o thousand. Então, tem o 2.573. Então, você vai falar 2. O que que a gente tem que falar quando tiver o ponto? 2000. Então, é 2.500. Acabou. O que que é o 500? É o 500, não é? 500. 573. That's it. Olha só que fácil. Vamos fazer um outro exemplo para ficar ainda mais fácil. Vamos lá? Vamos relembrar o conceito. Ó, lembra que aonde tiver o ponto, aonde houver o ponto, você vai falar o nome dessa casa. O nome da casa que nós estamos agora, ainda por enquanto, é o thousand, ok? Então eu vou fazer um exemplo com o número 8.792, ok? 8.792. Então, aqui, para mim, o que que eu fiz? Eu coloquei um 8, um ponto 792, ok? 8.792. Agora, eu vou escrever isso. Como que a gente fala isso em inglês? Lembra que onde tiver o ponto, eu vou falar o número da casa. Então, eu vou falar o número 8, 8, e o número da casa. Como que é o nome da casa? 1000. 8000, porque tem um ponto ali, não tem? Aí eu vou falar 700. Quanto que é o 100? 100. Então é 792. Simples assim. 8.792, 8.792. Exatamente igual como nós falamos no português, só que em inglês. Temos já 2 exemplos com o 1000. Vamos dificultar ainda mais? A gente acabou de falar 8.792. 8.792. Vamos dificultar, vamos aumentar esse 8.000, por exemplo, para 18.000. Uai, é simples, é só você continuar na mesma tocada. Você não acabou de falar 8.000? 8,000. Agora você vai falar 18,000. Acabou. Simples assim. Entendeu? Vamos fazer um outro exemplo do zero, tá? Do zero. Ainda assim, juntando o 1000 com o 100. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui 13.000. 13.000, então eu vou colocar um 13, um ponto. 13.999. Fechou? Então o número que tá aqui para mim é 13.999. Ok? Vamos lá então, como que a gente vai falar? Lembra que onde tem o ponto é que eu vou falar o 1000. Então você vai falar 13, lembra que é o teen, né? 13,000, 13.000, porque tem um ponto ali, né? E aí é o 900, certo? Então você vai falar o 9 e o 100. Quanto que é o 100? 100. Então você vai falar 13,900 e o restante do número. Qual que é o restante do número? 99. 13.999, você vai falar 13,999. Mais uma vez, exatamente como nós falamos no português. Não tem que inverter ordem, não tem que fazer nenhum embaralhaço, né? Não tem que inventar nada.
A gente está usando a mesma coisa que nós falamos no português, só que trocando as palavras. Vamos acrescentar mais um número? Vamos descer mais uma casinha? Ok, let's go. Beleza, então a gente falou. Vamos agora desde o início, né? Para você não se perder aí. A gente falou da casa do um, da casa do 10, da casa da centena, da casa do milhar. A gente multiplicou esse milhar, né? Porque a gente estava falando de 1.000, a gente começou a falar de 18.000, 13.000, né? Agora a gente vai para os 100.000. Agora a gente vai falar para os 100.000. A gente vai na casinha dos 100.000 aqui, ok? Beleza. E como que a gente vai falar os 100.000? Uai, você já sabe. Como que a gente escreve o 100.000? É o 100, tem um ponto e tem três zeros, não é? O 100, o ponto e os três zeros. Como que fala 100? Você vai falar 100, não é? 100. Beleza. E aí você vai falar o número da casa. Como que é o número da casa? Não tem um... Lembra que na onde tiver um ponto, você vai falar o nome dessa casa. Qual que é o nome dessa casa que nós estamos falando? 1000. Acabou. Acabou o nosso número. 100.000. 100,000. Aí eu vejo que eu falo, ó, 100, 100, 1000, 1000. Acabou. Simples assim. É só você lembrar do ponto. Aonde estiver o ponto, aonde houver o ponto, eu vou falar o nome dessa casa. Fechou? Vamos começar a dificultar esse número agora? Vamos falar agora 180.000. 180.000. Como que é o cento? O cento é 100, não é? Como que é 80? 80. 180. 180. Agora eu preciso falar o 1000. Eu não tenho o pontinho aqui, ó. Então eu vou falar 1000. Acabou. Acabou o meu número aqui. Acabou o meu número aqui. Vamos dificultar ainda mais? Então agora vamos falar 188.000. Então agora aqui na minha tela eu tenho o número 1, o número 8 é 188, o ponto, né? O ponto para separar a casa ali, e três zeros. Então eu vou falar 100, que é o 100, 88, 88. E aí eu tenho um ponto, não tem um ponto aqui? 1000. Acabou. Olha só que simples. Olha só que simples. Então, o pulo do gato aqui é você saber o nome das casas onde nós temos o ponto que separa elas. E lembrar que aonde houver um ponto, você vai falar o nome dessa casa. Sacou? That's it. Beleza, teacher. Ó, beleza, eu já entendi que ah, é só a gente falar 100, né? E depois falar o número 88 e depois falar o ponto 1000. Ok. Vamos dificultar ainda mais isso aqui. Então, eu falei 188.000. Agora eu quero falar 988.000. Vamos trocar o 1 pelo 9. Então vai ficar 988.000. 988.000. Então o que que eu vou fazer agora? Como que é o 900? Eu vou falar o número 9 e o cento. Quanto que é o cento? É o 100. Então é 900. E depois eu vou falar o número que vem após ele. 988. 988. E depois eu vou falar o ponto. Não tem um ponto que separa aqui? 988,000. Acabou. Acabou. Aí, agora, a gente vai incluir um outro número depois do ponto. E aqui é que pode ser que seja o X da questão. E aqui é que começa a dificultar um pouco mais. Veja que, até agora, a gente só falou números fechados. Fechados que eu quero dizer não tem reais, né? É só 1000 por enquanto. Então eu falei 988.000, tá vendo? Termina com três zeros no final, né? 988.000. Agora, ali na casa da centena, eu vou começar a colocar outros números. Aí é aqui é que a porca torce o rabo. Então, agora na minha tela, eu tenho o número 988, o ponto, que é onde a gente vai falar o 1000, 988.660. 660. 988.660. Vamos por partes. Como que é o 900? 900 é o 900. Como que é o 88? 88. Aí eu tenho o ponto, não tem? Vou falar o 1000. O 1000 já tá aqui, ó.
988,000. E aí eu passo para a próxima casa. Qual que é a próxima casa? É o 600, não é? Então eu vou falar 6 e o cento. Quanto que é o cento? 100. 660. 660. Acabou. Olha só que simples. Olha só que simples. Ah, teacher, vamos colocar. Não vamos terminar com 60, não. Vamos terminar com 66, né? Para ficar ainda mais difícil. Então, agora na minha tela, eu tenho aqui, ó, 988,666. 988,666. Como que é o 900? 900. Como que é o 88? 88. Eu não tenho o pontinho que separa aqui as duas casas? Eu vou falar o thousand. Thousand. 988,000. E aí eu só falo o restante do número. Qual que é o restante do número? É 600, não é? Então eu vou falar 600. 666. Acabou. Acabou. Simple like that. Simple like that. Lembra que eu falei para você? O pulo do gato é você lembrar aonde está o ponto que separa as casas e a partir do momento que você sabe onde está o ponto que separa as casas, fica muito mais simples. Sendo assim, a gente vai descer mais uma casa. A gente vai para a casa do milhão. Agora a gente tem dois pontos, né? Porque na casa do milhão, o que que é? Nós temos três zeros, ponto. Três zeros, ponto, um, certo? Então agora lendo da esquerda para a direita, é um ponto, três zeros, ponto, três zeros, não é? Como que a gente vai falar 1 milhão então? Uai, tem o número um aqui, não tem? One. Falou one. E qual que é o próximo ponto? O próximo ponto é o million. Aí a pergunta é, depois do número que nós temos aqui na tela, que é só 1 milhão, existe algum número depois do um? Não. Não existe nenhum número depois do um. Então você vai falar o número cheio. 1 milhão. Acabou. Agora, por exemplo, se eu colocar 1.100.000, aí eu vou ter que falar o 100. Se eu não tiver mais nada depois do um, eu não falo mais nada. Agora eu tenho 100, então eu tenho que falar o 100. Então o que que eu vou fazer? Eu já tenho 1 milhão, certo? É 1.100.000. Então eu vou falar o um e o ponto. 1 million, né? 1 million. Aqui é o meu pontinho aqui, ó. 1 million. E agora eu vou falar o 100. Qual que é o 100? 100. 1 million, 100. 1 million, 100. Aí aqui, não é que ele é 100, ele é 100.000. Então ele vai ficar 1 milhão. Então eu tenho o 1 e o ponto. Eu vou falar 1 milhão. Aí depois eu tenho 100.000. Então eu vou falar o 100 e o ponto. Qual que é o ponto? O ponto é o thousand. 1 million, 100. E agora eu vou falar o thousand. Acabou. Então, resumindo essa parte aqui dos números cheios, vamos falar assim, né? Dos números um pouco maiores. Você só vai falar até onde houver um número, você só vai falar, né, correr, digamos assim, né, falar um número todo, tá? Até onde houver um número que não seja o zero, ok? Até onde houver um número que não seja o zero. Porque a gente não precisa falar zeros, né? Zero, 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 entendeu? Você só vai falar até onde houver um número que não seja o zero. Vamos dar um outro exemplo? Ok, então na minha tela aqui agora eu tenho 1.100.000. Vamos falar 1.109.000? 1.109.000. 1.109.000. Então eu vou falar 1 milhão. Qual que é 1 milhão? 1 million. Agora eu vou falar o 109. Como que é o 109? O 100, 100. O 9, 9. Então eu vou colocar o 9 aqui, ó. 109. E aí eu vou falar o nome do ponto aqui. Não tem um ponto que separando aqui? Thousand. Acabou. Olha só. Vamos dificultar ainda mais? Agora eu vou falar 1.109. Ponto. Agora, aí eu tenho três zeros, né? Zero, zero, zero. Vamos colocar aqui 300. Então agora na minha tela eu tenho 1.109.300. Então agora eu vou falar para você como está escrito na minha tela aqui exatamente. É 1 ponto
109.300. Lembra que você vai ter que falar o nome desses pontos, ok? Então eu vou falar o primeiro número lá, ó. 1, que é o one, e o ponto, million. 1 million. Agora eu vou falar o 109. Como que é o 109? 109. É, eu tenho um ponto, não tem? Eu vou falar o nome desse ponto. Thousand. E depois eu só falo o restante do número. 300. Acabou. Olha só que simples. Olha só que simples. E o mesmo é empregado nas demais casas abaixo. Então, na casa de baixo, por exemplo, a gente tem 10 milhões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar o número 10. Qual que é o número 10? 10. E aí, qual que é o próximo ponto que eu tenho? O milhão. O ponto do milhão. Então, eu vou falar 10 million. Aí a pergunta é: existe algum outro número depois desse ponto? Não, não tem. Então, se eu só tenho zeros, acabou. Eu não preciso falar mais nada. 10 million. That's it. Agora, se nós tivermos 10 milhões e 900 mil, então eu preciso falar o 10. Qual que é o próximo ponto? O milhão. 10 milhões. 10 million. E 900. Qual que é o 900? O 900, né? Então, é 900. Aí eu tenho o próximo ponto. Não tem o próximo ponto aqui? Eu falo o nome desse ponto. Então, 10 million, 900,000. Eu tenho mais números? Não. Então acabou. That's it. Fechou? E a mesma coisa se emprega para a próxima casa aqui, ó. 100 million. Então veja que a gente aprendeu 1 million, né? Então, aí tem um múltiplo de 1 million, né? Que é dois, são dois números, né? Duas casas. 10 million, agora é 100 million. E aí você pode brincar com esse mundaréu de números aqui o quanto você quiser. Por exemplo, agora na minha tela, eu vou falar para você o que eu tenho exatamente na minha tela, que é o número que eu estou apontando para ela, tá? Então eu tenho o número um e dois zeros. Um, dois zeros, ponto. Depois eu tenho três zeros, ponto e três zeros. Ou seja, eu tenho 100 milhões aqui escrito na minha tela, ok? Eu vou modificar esses 100 milhões para 180 milhões. Então, quanto que é o 100? Vamos começar pelo 100, né? Quanto que é o 100? 100, certo? Esse é o 100, não é? Quanto que é o 80? Eu tenho que falar o 80 agora, não é? 80. Aí eu vou falar o nome do próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? Million. Beleza. É isso. 180 million. Seria muito legal ter isso na conta, né? Damn. A, a propósito, né? A gente está falando aqui million, billion, thousand, etc. Às vezes, os americanos, eles não acabam falando thousand, eles falam grand. Grand. Então, você pode falar thousand, você pode falar grand, ok? Só uma pequena a curiosidade, um pequeno adendo aqui para você. Maravilha? Fechou? Então, ó, cara, mais uma vez, o pulo do gato aqui é você saber que existe um ponto que separa, ou existem pontos que separam as casas e você só precisa lembrar de falar o nome desse ponto. That's it. Então a gente tem a casa da centena, e aí se a gente passar para o milhar, a gente tem o número 1000, né? O 1, o ponto 000. Então você vai falar um ponto, como que é o nome desse ponto? É o nome thousand. É o 1000, então você vai falar 1.000. Aí se eu pegar o 10, eu tenho 10, aí eu tenho o ponto 000. Então eu vou falar o 10 e esse ponto, como é o nome do ponto? Thousand, 10 thousand, 10,000. Se eu pegar o 100, eu vou falar o número 100, 100 e eu vou falar o número do ponto. 100 ou 100,000. Acabou. Aí, se a gente for descer para casa do milhão, aí a gente tem dois pontos, né? A gente tem dois pontos, porque é 1.000.000. Então eu vou falar um e o ponto. Como que é o nome desse primeiro ponto? Milhão. 1 million. Se eu tiver outros números, eu vou falar os outros números. Se eu não tiver outros números, se for só zero, acabou por aqui. 1 million, vamos supor que seja 9. 1.900.000. Então eu vou falar 1 million, que é o nome do pontinho. 900. Aí eu tenho um outro pontinho. Thousand. Acabou. Este é o pulo do gato. Este é o pulo do gato. Você tem que sempre lembrar, repetindo.
Sempre lembre que existem pontos que separam os números de 3 em 3. E onde houver esse ponto é que você vai falar o nome dele, ok? Onde houver esse ponto é que você vai falar o nome dele. Então, aqui nos exemplos que nós temos na nossa tela, o último exemplo que nós temos na nossa tela é o bilhão. O que que é um bilhão? O bilhão é uma sequência assim, ó. É o 1 ponto. Aí tem 3 zeros, ponto, 3 zeros, ponto, 3 zeros. Então é uma sequência de 9 zeros e tem um 1 na ponta. É o 1 na ponta e 9 zeros. Então eu vou falar o número 1. Esse primeiro ponto, como que chama? É o bilhão. One billion. Acabou. Tem outros números para frente? Não, não tem. Então acabou aqui o meu número. Agora, se eu colocar outros números para frente, aí é que a porca começa a tortar o rabo. Vamos fazer um último exemplo aqui e que talvez seja o mais difícil deles para a gente solidificar tudo que nós aprendemos aqui hoje. Mas, ó, sendo bem sincero, você escutou, você tomou notas, você já sabe o pulo do gato, possivelmente você não vai ter mais dificuldades nenhuma com os números a partir do momento que você lembrar que você tem que falar o nome do ponto, né, o nome da casa onde o ponto está. Porém, o que eu sugiro a você é escreva qualquer número, né? Ou, sei lá, pergunta para sua mãe, pro seu tio, pro seu cachorro, qualquer pessoa. Cara, me fala o número aí. Me fala o número. E você só escreve. Ou pede para a pessoa escrever no papel. Ó, põe o número aqui, nesse papel. E aí você começa a praticar o seu English. Ou faz o seguinte: você entra aí no seu sistema, no seu trabalho, né? Já que a gente está falando no contexto de business English, ou pega o seu salário, ou pega os seus múltiplos, pega os seus KPIs e começa a descrever os seus KPIs, os números que você tem aí do seu budget, né? Os números que você tem de investimento, o quantos reais você tem nos seus investimentos, quantos reais você tem na sua conta bancária. Enfim, não, mas pode ser que algumas pessoas façam brincadeira com isso, but anyways, você me entendeu, ok? Para fechar com chave de ouro, a gente vai fazer o último exemplo aqui, então, onde nós vamos colocar vários números e a gente vai escrever cada um, tintim por tintim, para que fique bem solidificado tudo que nós aprendemos aqui juntos até agora. Fechou? Então, o número que nós teremos aqui na tela é 35.947.333.547. Fechou? Então eu vou ler aqui para você, ó. Tem o 35.947.333.547. Um baita número, tá? Tem um baita número aqui. Eu vou ler esse número para você em português, para você talvez conseguir imaginá-lo ainda melhor. 35 bilhões 947 milhões 333 mil 547. Agora a gente vai escrever e falar tudo isso aqui em inglês, para que você saiba que este é o melhor vídeo do mundo, de tudo que você já viu no YouTube, tudo que você já escutou no Spotify sobre os big numbers. Eu tenho certeza absoluta que essa aqui é a melhor aula do mundo, talvez uma das melhores aulas que eu já dei na minha vida. Vamos lá. Então, o que que a gente vai começar? A gente vai falar o número 35. O que que é o número 35? 35. E o número da casa. Como que é o número da casa? A gente tem um pontinho ali, não tem? Você vai falar o número daquele ponto. Como que é o número daquele ponto? Billion. 35 billion. Acabou. Aí a gente vai passar para o próximo número. É o 947. Como que é o 900? 900 é o 900, não é? 900. E 47? 47. 947. Então, 947. E aí tem um ponto, não tem? Qual que é o ponto ali? O ponto é o million. Então você vai falar million. Então vai ficar 35 billion, 947 million. A gente vai passar para a próxima casa. É o 333. Como que é o 300? É o 300. Então é o 100. 300. E aí, 33. 333. Como que é o nome da casa? O nome dessa casa é 1000.
333,000. E depois a gente tem o 547. Então você vai falar 500. 500. 547. 47. That's it. 35.947.333.547. Em português, 35 bilhões 947 milhões 333.547 reais. Em inglês, 35 billion 947 million 333,947. Espero que você tenha aprendido muito aqui hoje. A partir de hoje, você nunca mais terá dificuldade com os big numbers, porque, cara, isso aqui tá muito bem escrito. Você já sabe o pulo do gato. E espero que você, agora, se você tenha curtido este episódio, se te ajudou, se agregou valor na sua vida, por favor, multiplique, passe à frente. Uma vez eu assisti um filme que chama Pay It Forward. Pay It Forward. Em português, o filme chama Corrente do Bem. Um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. O conceito do vídeo é um conceito que eu aprendi aos meus 19 anos, quando eu ganhei meu primeiro livro. Eu ganhei um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E a única exigência que a pessoa que me deu esse livro me fez foi: leia-o. Se você quiser, leia-o. Se você não quiser, ou se você quiser, passe-o à frente. Isso que eu tô fazendo com você, faça com outros garotos, faça com outras pessoas, né? Multiplique essa ideia, porque assim a gente vai ter um mundo melhor. Então multiplique essa ideia aqui hoje, multiplique essa aula aqui hoje. Passe pra frente, compartilhe, deixe seu like, subscribe, deixa aqui pra gente, né, no Spotify as suas 5 estrelas, 5, 4, enfim, maneira com que você enxerga o quanto este podcast channel está agregando de valor para você, e multiplique essa ideia. Alright? Thank you very much. See you